Olá, meus amigos, boa noite, um bom domingo a todos. Uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos para falar de Jesus, falar da doutrina. Boa tarde, Malô, tudo bem? Boa tarde, boa noite, Leonardo. Boa noite a Exatamente. todos. Boa noite a todos os que nos acompanharem mais uma vez nesta noite, rogando, como sempre, o amparo do nosso Mestre, para que a todos possa nos conduzir, nos inspirar com bons pensamentos, para que o nosso estudo seja bastante proveitoso, mais uma vez, nos dois campos da vida. Um grande abraço para todos os que já estão chegando. Está lá a nossa amiga Rosana, seu esposo Matias, lá de Portugal, a Adriana. Então, nós agradecemos pelo carinho de todos os que estiverem conosco nesta noite. Aliás, um carinho que dá um grande suporte para nós. Com certeza, a gente fala Né? disso toda noite, mas realmente a gente se sente Uhum. abraçado por essas pessoas, Sim, né? sim, sim, é verdade, é verdade. E nesse 26º encontro, nós vamos tratar o tema serenidade. Vai falar Uhum, justamente das necessidades nossas, dos momentos de sofrimento, né, de angústia, das privações de alegria, da privação de recursos, né? Nós vamos uhum. tratar justamente o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 16 a 18. Isso, eu vou projetar aqui, Leonardo, para que você possa fazer a leitura e Sim, aí todos acompanharem, tá bom? tá joia, Deixa, Malu. eu- deixa eu colocar aqui, então. Pronto. Dá para ler? Vamos colocar assim, ó. Hum, Então opa, vamos lá. Deixa eu só tirar o. Eu tô vendo sim, Malu. ok. Tá? Vamos lá. E quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que estás em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6, 16 a 18. Nós Isso. vamos falar agora do jejum propriamente dito, né? Nós comentávamos semana passada que chegaria o momento. Chegou, né, Malu? Chegou o momento do jejum. Eu vou voltar lá na tela, tá bom, Leonardo? Tá joia. Tá? Vou voltar para cá, tá bom? Tá. Quando nós começamos a estudar o capítulo 6, nós comentamos que Jesus trataria de um conceito bastante sedimentado entre os judeus, que era o conceito do homem justo e caridoso, ou da verdadeira religião, que consistia em três procedimentos, ou três posturas: dar esmolas, orar e jejuar. Nós começamos falando da oração em secreto, depois falamos sobre a oração em secreto, e é nesse trecho que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, e hoje vamos tratar da prática do jejum. E é aí que nós encontramos mais uma característica entre os judeus, assim como eles, na postura de muita vaidade, gostavam de dar esmolas em público, para serem vistos pelos outros, orarem em público, claro que também jejuavam, mostrando ao público, ao povo, que jejuavam. Esse é o nosso assunto de hoje. E você sabe que estudando, né, Malu? Antes de começar um pouquinho aqui o bate-papo, eu parei Uhum, para pensar, né? Bom, esses judeus eram danados, como nós, né? Sempre, uhum, mas sempre tentando trazer tudo para exteriorização, né? Nunca trazendo para dentro, para o íntimo verdadeiro. Sempre querendo sim. mostrar para o outro, né? Por isso Jesus os chamava de hipócritas, né? Porque realmente a postura deles era de hipocrisia,
mas hoje a gente analisa dessa maneira, mas certamente nós também já fomos e já fizemos isso. Muitas vezes fazemos E ainda, não ainda nessas fazemos, posturas. né? Discretamente, modestamente, fazemos a mesma coisa. Bom, se você quiser começar com a questão mais histórica, os comentários, Malu, fica à vontade. Tá certo. A prática do jejum já havia sido instituída por Moisés, há 1.500 anos antes de Cristo. E existiam duas datas onde o jejum era considerado obrigatório. É o sábado, né, que era o dia reservado ao descanso, às orações, não se podia trabalhar, então a obrigação de jejuar no sábado. E no dia mais importante para a religião judaica, que era o dia do perdão, que é conhecido como o Yom Kippur. O Yom Kippur, o dia em que os sacerdotes perdoavam todas as faltas e os pecados do povo, isso acontece ainda no 7º mês do calendário judeu, que corresponde ao final de setembro, comecinho de outubro. Assim, neste ano de 2020, o dia do Yom Kippur, para os judeus, foi no dia 27 de setembro. E neste dia também o jejum era obrigatório. O problema é que os judeus, ao invés de utilizarem o jejum como sendo mais um movimento de religiosidade, como você disse no começo, ao invés de interiorizarem esse momento do jejum, eles transformaram o jejum em algo a favor deles próprios. Então, o sentido religioso, ou a religiosidade nesse dia em que eles deveriam se dedicar a reexaminarem a própria conduta, porque, inclusive, há uma colocação do apóstolo Paulo, onde ele disse de uma maneira bem categórica: para que serve o dia do perdão se depois do dia seguinte vocês vão começar a pecar tudo de novo, não é? Então, para que perdoar se no dia seguinte vocês vão voltar nas mesmas atitudes, continuando sendo as mesmas pessoas que eram antes? Ou seja, o jejum, no caso, era a abstenção de alimentação, ficar literalmente sem comer. E então a pergunta que se levanta é a seguinte: qual é o objetivo disso, se vocês não se transformam espiritualmente e moralmente? Porque o que é que eles pensavam, ou diziam que pensavam? Que mortificando o corpo, eles se purificavam espiritualmente, que eles conseguiriam purificar a alma. E essa crença ainda é muito comum em várias seitas religiosas. Então, historicamente, o que inicialmente deveria ter um sentido de olhar para dentro de si, não é? Já que tem um dia reservado para isso, pensar, voltar o olhar para dentro de si e ver onde é que estou falhando, onde é que estou errando, o que eu posso melhorar, já que eu tenho este dia para me dedicar exclusivamente ao culto e à adoração a Deus. Então, era algo que deveria ser muito íntimo, assim como a esmola, assim como a prece, assim também como o jejum, para os judeus. Mas depois, com o passar dos séculos, eles transformaram essa prática religiosa em algo que os beneficiasse. Porque, só para complementar essa primeira colocação, os judeus, eles eram vistos pelo povo, sobretudo os fariseus, eram vistos pelo povo como modelos de virtude, porque faziam tudo isso em público. Agora, o modo como eles se apresentavam no dia do jejum
era algo impressionante, né, Leonardo? Se você quiser comentar, fique à vontade. Primeiro, voltando lá, quando você fala de Moisés, ele ainda vem e fala que se não jejuar, ainda Deus vem e castiga, né? Jeová vem e Sim, castiga ainda, né? Então, isso. forçando o pessoal daquela época a fazer o jejum. A fazer o jejum, sim. E Era o uma jejum obrigatoriedade. era uma obrigação, né? Eles Uhum, traziam, mas eles foram mudando isso, e ao invés de ser um movimento religioso, partiu para o movimento do religioso, não da religião, isso, foi para o isso, religioso. E isso. você falou de fazer o jejum, não era um jejum comum, nós vamos chegar no que você falou, mas eles Uhum, paravam de comer quando escurecia no dia anterior e uhum, voltavam a comer só no outro dia, passavam um dia sem se alimentar, do jeito que isso. acordava. Não podia É, lavar as mãos, não podia fazer nada, escovar nada, dente, pentear cabelo, nada, do jeito nada. que acordava, ficava. Ficava. Mas Exato. poderia lavar as mãos para orar. Se fosse orar, Uhum, poderia lavar as mãos, né? uhum, Começa aí já. Não é. podia usar eletrodoméstico. Hoje também não pode usar eletrodoméstico, nem celular, hein? É um dia sem Não, celular, hein? não podia fazer nada, não é? Porém, muitos nem faziam isso, né? A gente via que Uhum, quando a gente vai estudar, a gente busca, eles pegavam sacos com cinza, colocavam na cabeça, se isso, sujavam, andava isso. com ar de tristeza para Uhum. fingir que tinham feito, ou para demonstrar que haviam feito, né? Para mostrar, vejam bem, né? Era uma cena assim, sobretudo os fariseus, que eram extremamente rigorosos com a sua aparência exterior, nas suas vestimentas, sempre muito ricas. Nesse dia do jejum, eles se apresentavam com roupas de saco, né? Eles se cobriam de cinzas, não penteavam os cabelos, nem a barba. Então, eles faziam questão de mostrar para os outros o quanto eles estavam sofrendo por jejuar. E para o povo, aquilo era um modelo de virtude. E qual era o resultado de crescimento espiritual com aquilo? Né? É isso que Jesus veio combater ali nessa prática, né? Na verdade, Jesus estava mexendo com práticas seculares, né? Dar esmola, orar e jejuar. E Isso. eles vão trazer que a questão da aflição ao corpo é o que purificaria a alma, né? Como nós Uhum, precisássemos afetar o corpo para evoluir. E aí nós uhum, tínhamos algumas curiosidades. Mulheres que tinham tido nenê com 30 anos, né? Ou uhum. criança até 8 anos não participava disso. Todos os outros já participavam. Já participavam, Né? isso. E Uhum. isso é uma curiosidade. Isso se mantém até hoje, mas da mesma maneira, você sabe se é igual ou não? Não, eu acredito que não, né, Leonardo? Porque isso acontecia com aquelas pessoas dentro daquela cultura, daquele contexto. Então, hoje os judeus, eles mantêm as suas tradições religiosas, mas não com aquela conotação, porque, inclusive, o próprio judaísmo não aprova esse tipo de conduta até hoje e até naquela época, não aprova a conduta no sentido de mortificar o corpo, fazer com que o corpo físico sofra com o objetivo de purificação da alma. O judaísmo não concorda com isso, não acha isso certo. Então, hoje não se faz mais, mas guarda-se o jejum. E claro que com outros olhos sobre esta prática. Né? Aquilo era realmente uma distorção que os fariseus, da elite judaica da época, da religião judaica na época, que achavam que aquilo realmente era uma maneira de impressionar as pessoas, né? O povo, que realmente os tomavam como modelos de virtude. É nesse sentido. Tinha um grupo que fazia 2 vezes por semana, né? Fazia o jejum 2 vezes por semana, não era? Uhum. Não, eram dois jejuns, o do sábado, né, Assim, e o dia do Yom Kippur. Yom Eram Kippur. obrigatórios. Era o dia do perdão, esse também era obrigatório.
Então, E Jesus veio algumas vezes e até questionaram Jesus sobre isso, por que ele não fazia o jejum, porque Jesus não incentivava os discípulos não, a não, fazerem, né? Jesus não fazia e também os discípulos não faziam, o que deixava a comunidade judaica muito irada contra eles, porque eram determinações humanas, não havia nada de divino nessa prática, né? Eles é que estabeleceram isso a seu favor, para se imporem perante o povo. Não tinha nada de divino nessas ordenações em relação ao jejum. E por isso Jesus não seguia, Jesus não colocava nada, não praticava de forma nenhuma, né? E aí ele ainda vem para os discípulos e fala, tudo bem, se quiserem fazer, tudo bem. Mas esconda o seu olhar triste, se esconda, né? Não deixe que os outros vejam que você está assim, porque não é uma demonstração externa, é um momento interno. Se queres Isso. jejuar, aproveite esse momento, mas não para os outros, para si Não, para próprio, né? si próprio. Algumas crenças religiosas ainda hoje incentivam ou têm nas suas práticas a questão do jejum em determinadas épocas do ano, outras chegam a incentivar o maltrato mesmo ao corpo físico, com o mesmo objetivo de achar que com isso vai ter as suas faltas ou os seus pecados perdoados e a sua alma purificada. Então, é importante, Leonardo, a gente deixar bem claro para aqueles que nos acompanham e que venham a assistir depois o vídeo, que o Espiritismo não tem essa prática, como também não tem prática alguma, porque o Espiritismo não é doutrina de rituais. Precisa deixar isso muito claro. Então, quando nós estudamos o jejum sob o ponto de vista da doutrina espírita, nós temos que tirar o ensinamento espiritual. Então, espiritualmente falando, o que é o jejum? Né? Não tem nada a ver com deixar de comer, ficar mortificando o corpo, ficar, enfim, se impondo restrições. Né? E essas práticas ainda são muito presentes em muitas crenças religiosas, pelo mundo todo, né? Sem citar uma nem outra, mas isso ainda é muito comum. Mas o Espiritismo é uma doutrina libertadora, ela ajuda a gente a se libertar de práticas exteriores que não auxiliam em nada a nossa reforma íntima. Precisa ficar isso muito claro para que a gente não venha pensar que quando nós falamos de jejum espiritual, é uma coisa muito diferente. Então, começando pelo próprio significado da palavra jejum, que é a privação de alguma coisa. Então, e outra, vamos pegar ali o caso dos fariseus. Eles mostravam, no dia do jejum, eles se mostravam ao povo com uma aparência de sofrimento, de dor, para mostrar, né, quanto eles estavam sofrendo por estarem jejuando. Então, como é que nós interpretamos isso com os ensinamentos da doutrina espírita? O jejum representa um momento em que temos a privação de alguma coisa ou de alguém que nos faça sofrer, ou que nos traga sofrimento, que nos traga tristeza, amarguras, desânimo. Então, por Por isso exemplo, o tema, né? por isso o tema. Então, o que Jesus convida é que a gente aprenda a sofrer com serenidade. Então, quando é que sofremos pela privação? Porque jejum é privação. Privação traz sofrimento. Então, que tipo de privação? A privação da saúde, a privação do trabalho, a privação de recursos materiais, a privação da companhia de alguém que tenha se separado da gente por vários motivos, a privação da presença de alguém pela desencarnação. Essas situações que envolvem privação nos trazem sofrimento. Claro, ainda somos criaturas em aperfeiçoamento espiritual e nos entristecemos, nós sofremos,
mas não precisamos ficar com aquela aparência decaída para mostrar aos outros que estamos sofrendo. É com isso que nós não sabemos lidar. E o convite de Jesus é que a gente aprenda a sofrer com serenidade e nos apresentarmos diante do Pai, como ele diz, em secreto, orar em secreto, dar esmolas em secreto, ou seja, fazer boas ações em secreto e saber sofrer com serenidade, porque o Pai sabe que estamos sofrendo. Nós não precisamos ficar mostrando para os outros que estamos sofrendo. Veja que para nós é um grande desafio não mostrar que estamos sofrendo, não deixar que a nossa aparência revele que nós estamos sofrendo, porque a gente faz questão de mostrar, não é? A doutrina espírita nos traz uma nova ótica sobre isso, sobre esse jejum. E uma segunda ótica que nós temos é justamente o jejum dos maus pensamentos, das más ações, né? Aí sim nós vamos estar buscando uma evolução espiritual, né? Sim. Aí entra, Leonardo, o exemplo que Chico Xavier deixou para nós. Eu não tenho um caso específico sobre essa questão envolvendo o Chico, mas nós temos o exemplo dele, que seguiu à risca as determinações de Emmanuel: disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina de pensamento, disciplina de emoções, disciplina de ações. Então, disciplina de pensamentos é a gente se privar de pensamentos negativos, de tristeza, de ódio, de vingança. A disciplina nos sentimentos é não agasalhar a mágoa. E disciplina de ações, inclusive a ação do falar, é controlar a língua, né? Do sentido de não reclamar, não censurar, não criticar, não fofocar. Esse jejum é muito mais difícil do que passar um dia sem comer. Muito mais. Não é? A Antonieta coloca difícil, que difícil. É muito difícil, né? Esse jejum é difícil. Esse é difícil, esse é muito difícil. Mas a gente, como uma vez um palestrante espírita disse, né, no início do ano, vou fazer uma promessa, na brincadeira, né? Não vou reclamar. Era assim, já errou. Era o compromisso dele, como dizer, olha quantas coisas a gente faz sem parar para pensar. Por isso, essa questão do jejum na prática judaica e em outras crenças religiosas deveria ser aquele momento em que nós, perante o Criador, fazemos um feedback, né, uma retrospectiva de como eu passei a semana, né? Reclamei muito, pensei mal de alguém, critiquei alguém, seja lá quem for. Como é que eu trabalhei com esses sentimentos da mágoa, da tristeza, do desânimo? Aí sim é o momento da gente conseguir avançar um pouquinho espiritualmente. Senão, se a gente imaginar que a cada falha nossa, a gente faz um jejum, conversa com Deus e fomos perdoados, aí sim está muito fácil, né? Aí fica muito fácil. Muito, né? Jesus fala, né? O que contamina é o que entra pela boca, é o que sai pela boca e não o que entra. Porque o que entra vai sair. Então, muitas vezes estamos preocupados com o alimento, com as coisas materiais, e esquecemos que o que comanda é a questão espiritual, o pensamento, como você colocou. Sim. Lá no Evangelho, Malô, lá no capítulo 5, tem instruções dos espíritos. Tem lá um anjo guardião. Ele coloca assim, ó: não enfraqueceis vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, pois tendes necessidade de todas as vossas forças para realizar vossa missão e o vosso trabalho na terra. Torturar voluntariamente o vosso corpo é transgredir a lei de Deus. Se quiserdes um sacrifício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre o vosso corpo,
mortificai vosso espírito e não a vossa carne. Então, Né? Esse é o jejum verdadeiro no sentido espiritual, ou melhor, é o jejum que realmente traz benefícios no sentido de progresso espiritual. Aí sim, mas também tem uma questão, como é colocada, se esse, vamos dizer, se esse martírio ou se essa privação que nós impomos ao corpo físico for por benefício que estamos prestando a alguém, aí o mérito é incalculável. Né? Porque não estamos fazendo para nos beneficiar, mas estamos impondo, por exemplo, como o óbolo da viúva. O pouco que eu repartir o tenho, alimento, né? eu fico com menos, vou comer menos, talvez até passe fome, mas eu vou dar para alguém, por exemplo, uma criança, um idoso, um doente, que não tem condições de adquirir ou de fazer o seu próprio alimento. Então, eu fico sem, mas eu passo para alguém que precisa mais. Então, nesse caso, a privação que traz uma tortura física ou um desconforto, tortura é uma palavra muito pesada, um desconforto físico, mas isso é a benefício de alguém. Aí sim, o mérito, realmente, o Senhor nos compensará, com certeza, né? Isso. Qual de nós, né? Nós podemos Uhum. até falar assim, ó, eu estou fazendo um regime, então eu vou falar que é um jejum, né? Uhum. Podemos até disfarçar esse jejum no meio de um regime. Uhum. Mas para fazer jejum pelo outro, nós estamos longe ainda, né? Que Sim, pena, que pena. ainda estamos longe. Agora, nessa questão, Leonardo, em relação a mostrar, né, perante os outros que estamos com aquela aparência decaída, porque estamos passando por um sofrimento, olha que isso é um problema, assim, de carência muito grande, porque assim, a gente sempre acha que o nosso sofrimento é maior do que o de todos, né? Ninguém sofre como a gente sofre. Se parar para pensar que o que eu sofro, milhões de outras pessoas também sofrem, certo? Pior, né? E muito pior. Muitas vezes a pessoa mantém aquela postura de estar sempre com aquela aparência batida, dizendo que sofre muito, que é uma vida de sofrimento, é uma forma de chamar a atenção. Ela não quer mesmo melhorar, porque se ela ficar bem, se ela ficar boa, ninguém vai dar mais atenção para ela. Então, ela insiste naquela postura. Isso é um problema emocional, psicológico mesmo, da pessoa carente de atenção, porque, na verdade, ela não quer ficar boa, ela não quer melhorar, porque daí ninguém mais vai dar atenção para ela. E, Exato. olha, não é fácil lidar com esse tipo de pessoa, né? Porque ela Mal insiste. sabe ela como é bom ser livre, né? Então, e aí que entra a grande alavanca que é o espiritismo na nossa vida, né? Ajudando a gente a se libertar dessas tendências tão infelizes que trazemos de nossas vidas anteriores e insistimos nelas, né? Porque às vezes a gente acha que assim, eu gosto de ser desse jeito, eu gosto de ser assim, mesmo com os próprios defeitos, eu quero continuar sendo assim, mas não há progresso, né? Não tem progresso espiritual nesse sentido. Sim. Né? E Kardec pergunta, na 718, ele coloca Uhum, assim, né? Ele vai falar da lei de conservação, né? Conservação do uhum, corpo. Nossa conservação. A lei de conservação obriga o homem a fornecer as necessidades do corpo, ou seja, o necessário para que o corpo continue, né? E aí eu uhum. vou dizer sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Então Pois é. aqui, qual é o outro ponto? Se nós formos evitar passar um dia sem comer, nós vamos ficar fracos. Não que precise Uhum. comer em abundância ou coisa assim. Mas se nós estivermos fracos, abatidos, nós não vamos conseguir trabalhar na seara do Cristo. Nós não Não, vamos conseguir ajudar o outro. Então, qual é não. o mérito? Colocando na balança, come, né? Melhor comer, né? Lembrando o quanto Jesus, não é combateu, né, mas o quanto Jesus trabalhou com essa questão
realizando muitas curas justamente no sábado, quando eles jejuavam e não trabalhavam, não faziam absolutamente nada. E Jesus mostrando que aquilo que, assim, que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então, essa prática, você quer jejuar, você acha que faz bem para você ficar um dia da semana sem se alimentar, onde você reduz as suas atividades, para que você possa repensar, né, voltar o olhar para dentro de si próprio, e fazer uma autoanálise, tudo bem, não tem problema algum, nós não estamos criticando, né? Nós estamos aqui analisando essa passagem do Evangelho e procurando, com o amparo da doutrina espírita, enxergar as coisas de uma maneira mais libertadora, né? Porque, como nós comentamos, né, o jejum mais difícil é aquele onde a gente deve se privar das nossas tendências inferiores, que não são poucas, né? Quando eu estava estudando sobre o jejum, aí eu achei assim, né, o jejum que mais agrada a Deus. Aí eu falei, nossa, mas que jejum que agrada a Deus, né? E aí, e aí ele vai trazer que o jejum não é essa tristeza. Por que nós temos que ser tristes diante do jejum? Porque o jejum é momento de celebrar. E aí ele trouxe assim, né, ó, jejum não deve ser tristeza, mas festa. É preciso jejuar de julgar os outros e festejar porque Deus habita nele. Jejuar de apontar diferenças, mas fazer festa pelo que nos une na vida. Jejuar das trevas da tristeza e celebrar a existência da luz. Jejuar de pensamentos negativos e alegrarmos pelas palavras carinhosas e delicadas. Jejuar de desilusões e festejar o sucesso. Jejuar do ódio e festejar a paciência. Jejuar do pessimismo e viver a alegria. Jejuar das preocupações e celebrar a esperança. Olha que lindo. Então é isso, esse é o jejum, são essas coisas que nós devemos abrir mão, né, em busca da felicidade. Sim. Nós temos... Pode falar. Não, é uma pergunta, mas pode falar. É só trocar a palavra jejum por privação, né? Ou melhor, de abstenção, né? De procurarmos, assim, nos abster, deixar de cultivar, deixar de alimentar tudo que a gente tem de negativo, que não representa nenhum progresso para a gente espiritualmente falando. E o mais difícil é aprendermos a sofrer com coragem, resignação e serenidade diante nos momentos de sofrimento, de privação da alegria. Exato. Isso. Então, vamos à pergunta. Teve uma pergunta, não sei se vai ser o jejum, né, mas tudo bem. Tem pessoas que fazem jejum como... Deixa eu achar a pergunta aqui, peraí. O que dizer do jejum como forma de troca por algo, né? Então, acho que é as promessas, né, que as pessoas fazem, né? Sim, muitos jejuam de determinada coisa ou abstêm de determinadas coisas em busca de outras, né? É uma prática bastante comum, né? Vou deixar de comer chocolate se eu passar de ano. Eu tinha, no meio escolar, a gente tinha muito, entre os alunos, tinha muito disso, sobretudo os de determinada crença religiosa, quando chegava perto da Páscoa, ali, da comemoração, das comemorações da Páscoa, começavam, né? Então, vou ficar um mês sem comer chocolate, vou ficar um mês sem tomar refrigerante, alguma coisa nesse sentido. De uma maneira, assim, bastante alegre, vamos dizer. Mas não deixa de ser uma barganha. Quer dizer, eu só vou fazer isso se o Senhor me der algo em troca. Como se o Pai Criador, a inteligência suprema do universo, tivesse que se subordinar àquilo que a gente determinasse para ele. É uma infantilidade que certamente nós,
ao longo da nossa vivência religiosa, nesta vida ou em outras, também fizemos muitas vezes, mas não deixa de ser uma postura infantil, como se o Senhor dissesse, lá vem ele de novo com suas promessas que ele mesmo não consegue cumprir, né? Ou, Não deixa de ou ser uma diferente, né? infantil, Né? Ou diferente. Acho que ele vai falar, pô, tá bom, eu vou dar para você isso porque você não tá comendo um chocolate, né? Deus vai olhar e falar, tá bom, já que você não tá comendo, já que você tá jejuando, né? Uhum, Eu vou te dar o que você quer. Pronto. tá Ficou certo. fácil. Então, A Antonieta traz também a questão de cortar o cabelo. Nós sabemos que tem algumas religiões, algumas crenças que não cortam o cabelo também, né? sim, aham. Isso também vem como sendo uma promessa, ou sendo. Eu não sei, aí eu não sei propriamente mesmo por quê, né? Porque tem umas passagens do apóstolo Paulo, porque as mulheres também faziam umas perguntas bem complicadinhas para Paulo naquela época, que era considerado assim muito duro com as mulheres, mas acho que elas também não eram nada fáceis naquela época também. E então ele dizia que ao invés de se preocuparem tanto com ficarem se enfeitando, ficarem se enchendo de penduricalhos, porque nem todas poderiam adquirir, que a beleza dela, a beleza da mulher poderia estar no seu próprio cabelo, ou seja, que qualquer um, que todas possuem e poderiam cuidar e deixar crescer para ficarem bonitas, vistosas, nesse sentido. Mas também a mesma coisa, se for uma promessa, agora veja bem, Leonardo, eu vou deixar crescer o meu cabelo, não vou cortar o cabelo, vou cuidar dele, para depois cortar e dar para fazer alguma coisa para aquelas pessoas, para uma jovem que tenha perdido os cabelos por causa de uma quimioterapia. Mas se tudo bem, mas se for esperando algo em troca, até mesmo a consideração pública já recebeu a sua recompensa, como Jesus diz nessa passagem que nós estamos analisando. Eles queriam ser vistos, os judeus. Então, quem faz alguma coisa nesse sentido, com a esperança de ser visto e aprovado pelos homens, já recebeu a sua recompensa. Sim. Né? E ele vai falar mais uma vez sobre isso nessa passagem, né? Então, Uhum, realmente, se nós estamos fazendo algo, esperando receber do outro, né, a uhum, aprovação, nós já recebemos, já fomos vistos. Agora, se sim, nós entrarmos na nossa casa mental e jejuar de todas as coisas ruins que nós falamos, aí sim nós estaremos sendo vistos por Deus. E como coloca, receberemos o agrado de Deus em público, né, uhum, perante os outros, né? Então é uma colocação bem interessante. isso. Tem mais alguma pergunta? Pode colocar, Leonardo. Não, Depois não a gente tem. fala mais alguma colocação. Não. Há uma pequena história que eu não me lembro onde foi que eu li, mas foi no jornal, numa revista espírita, que dizia mais ou menos o seguinte: uma enfermeira, numa determinada cidade, que agora não vem ao caso, mas enfim, ela, nos finais de semana, ou melhor, nos seus dias de folga, ela abria mão do seu tempo de repouso, pegava uma bicicleta e ia visitar os pacientes que ela havia atendido ao longo da semana no hospital. E os pacientes, já conhecendo aquela prática, aquele costume que ela tinha, aguardavam a visita dela sempre com muita alegria. Pois bem, um dia no hospital entrou um novo médico, né, uma nova pessoa que vinha de um centro muito maior. E com o passar do tempo, descobriu o que aquela enfermeira fazia. E foi conversar com ela a respeito, perguntando o porquê, por que ela fazia aquilo, se aquela prática não tinha rendimento, se ela não ganhava para fazer aquilo. Porque, inclusive, se o chefe ou se o pessoal, se a direção do hospital sabia que ela fazia aquilo, o que ela estava ganhando com aquele procedimento.
abrindo mão do seu descanso, nos seus dias de descanso, abrindo mão do seu lazer, da sua tranquilidade, para visitar os seus pacientes, né, que ela havia atendido ao longo da semana. E aí o médico, o novo médico, perguntou para ela, os seus superiores, a sua chefia, sabe que você faz isso? E ela respondeu, não precisa, Deus sabe. Ela respondeu para o médico. E continuou fazendo, ou seja, dentro do nosso assunto, ela se privava das suas horas de descanso e de lazer para praticar o bem. E para ela, bastava a certeza de que Deus sabia o que ela estava fazendo. Não era necessária a aprovação dos homens, era necessário para ela bastava esta certeza. E aí vem a pergunta: Deus não sabe tudo o que fazemos? Ele não sabe? Por acaso ele não sabe que atravessamos momentos de privação da alegria, da saúde, atravessamos momentos de dor, de desespero? Claro que ele sabe. Ele sabe exatamente onde estamos, o que estamos precisando a cada momento. Não seria suficiente para nós essa certeza de que Deus sabe? Mas não, nós queremos mostrar para todo mundo que não estamos bem. Olha como a gente ainda é bastante infantil nesse sentido. Eu falo muito isso, e isso me traz Uhum, não uma tranquilidade, mas serve como um direcionamento, né? De verdade, tudo tem que ser feito imaginando um diálogo entre nós e Deus, imaginando a uhum, relação entre nós e Deus. Então, eu ajudei alguém ali, foi entre nós e Deus, foi como se Deus tivesse pedido, se fosse nós sim, prestando conta a Deus, esquecendo um pouco o outro. Às vezes a gente se uhum, perde no mundo, né? Então, é preciso uhum, jejuar do material também, né? A sim, Ângela coloca a tranquilidade no coração, né? Então, quando a gente faz o bem, vamos traz uma tranquilidade para o coração, porque a gente sente essa uhum, relação próxima com o Pai, como sim. a moça, a enfermeira, né? Imagina que Uhum. sensação maravilhosa. Pois é. Outra coisa que eu também gostaria de comentar, voltando ainda no exemplo que Chico Xavier deixou para a gente, e que agradeço a Deus a oportunidade que ele me deu nesta vida de poder presenciar isso. Quando das vezes em que eu pude estar lá no Grupo Espírita da Prece em Uberaba. Chico Xavier, todos nós sabemos que ele tinha uma saúde bastante debilitada. Mesmo assim, ele passava de sexta para sábado e de sábado para domingo até altas horas psicografando, depois lendo cada mensagem. Depois de terminar a leitura das mensagens, ele assinava, autografava todos os livros que as pessoas compravam e queriam o autógrafo dele. E ainda para terminar a noite, que já avançava a madrugada fora, 2, 3 horas da manhã, os cumprimentos de uma fila interminável. Ele não se sentia cansado? Ele não tinha dores? Claro que sim. Chico Xavier teve 2 infartos. A angina, a dor da angina era constante. Ele tinha problemas na coluna. O olho machucado, que também doía. O cansaço e não sei como que ele se sustentava, aí entram os benfeitores espirituais, que ao longo de de todo esse período em que ele chegava no grupo espírita da prece, por volta das 3 horas da tarde, para sair de lá às 3 da manhã, ele tomava apenas uma xícara de chá. E a todos ele cumprimentava com a mesma serenidade, com a mesma paciência, com o mesmo sorriso. Ele tinha dores? Tinha cansaço? Tinha problemas? Claro que sim. Mas ele tinha esse autocontrole. Ah, mas o Chico é o Chico. Não, mas ele era um ser humano como a gente.
Mas Nós ele não temos fazia, costume de fazer isso, né? assim, não, como a gente disse no começo, o espiritismo não tem prática de jejum, não tem rituais. Então, na sua vida de relação, na sua vida como médium, Chico agia com a maior naturalidade. Não tinha preparo, não tinha roupa especial, comida especial, jejum especial, nada. Tinha ele, com tudo o que ele tinha para oferecer ao próximo, sempre com a mesma serenidade. Agora, ele só não ia mesmo para as tarefas no grupo espírita da prece quando ele realmente estava muito decaído e doente. Mesmo assim, ele às vezes dava um presta atenção no próprio corpo, dizendo assim: você não vai? Eu vou. Mas ele não conseguia levantar da cama para ir sozinho, claro, mas ele brincava como que dizendo, espiritualmente, apesar do meu corpo combalido, espiritualmente eu estou bem, pronto para trabalhar. Espiritualmente eu vou, né? Espiritualmente eu estou pronto para trabalhar, eu estou pronto para auxiliar, para servir, mas o corpo não ajudava e ele se mantinha com a mesma serenidade. Né? Chico, É isso. Chico era um caso à parte, mas nós não podemos trazer isso para a nossa vida e pensar, Chico é esse caso à parte. Com certeza, ele é. Mas nós também temos possibilidades de ser isso num futuro, desde que nós comecemos a olhar agora. Porque senão a gente fica olhando o Chico como muito distante de nós, olhando Jesus muito distante, e a gente se acomoda como somos. Né? Isso. Então A gente acha é que nunca vai chegar buscar. lá, né? A gente acha que nunca vai chegar lá, né? Do jeito que está, não vamos mesmo, né? Nós estamos Mas, corretos. mas nós vamos aprendendo e vamos um passinho de cada vez, mas estamos nos esforçando, porque precisamos ter, assim, o espiritismo, ele não é uma doutrina de perfeição. Nós não vamos virar santos de um dia para o outro. Nós não nos tornaremos espíritos redimidos de um dia para o outro. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento. E isso é o que o espiritismo é, né? Libertando a gente das nossas mazelas. Mas são tantas mazelas que só numa existência nós não vamos conseguir realmente. Exato. Isso. Alô, acho que chegamos ao fim, né? Pois é. Esse assunto é bastante delicado e muito sério, Leonardo. Esse assunto é bastante delicado, porque a gente precisa distinguir bem a prática do jejum, em muitas crenças religiosas ainda, e o que a doutrina espírita nos propõe, que é justamente esse jejum da nossa parte espiritual ainda bastante comprometedora, para dizer assim. Né? Exato. Uhum, tá bom. Alô, obrigado mais uma semana. Agradecer a todos que nos acompanharam, que estavam junto de nós aqui. Uhum, Hoje não teve sim, caso de Chico, mas teve 2 exemplos de Chico, né? sim, Então, isso. valeu. Sim, sim, isso, tá certo. Então, Então, mais uma vez, eu agradeço também a oportunidade que você me proporciona, desejando a todos uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana e até o próximo domingo, se Deus quiser. se Estamos Deus quiser. caminhando. Se Deus quiser, estamos Um caminhando. grande Um grande abraço, beijo. fiquem com Tchau. Deus.